sempre a alegria. Não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria. Cante Sempre Alegria, seu programa diário que ajuda você a ver e viver o cotidiano de maneira mais leve, com entusiasmo, otimismo e muita alegria. Comigo, Dr. Antônio Rodrigues. Que beleza! E no episódio de hoje vamos conversar com você sobre... E no terceiro episódio, o tesouro das rachaduras, as dores da alma e a sabedoria. Falaremos sobre as dores mais profundas, as doenças, Alzheimer, depressão, ansiedade, as perdas de pessoas queridas, o abandono e a rejeição. É o episódio sobre a resiliência do espírito, a força da fé e o novo propósito de vida. O vaso de ouro. No Japão antigo, conta-se a história de um grande mestre que possuía um vaso de cerâmica de valor inestimável. Era sua peça favorita. Um dia, por descuido, um discípulo deixou cair, quebrando-o em vários pedaços. O discípulo ficou apavorado. Ele juntou os cacos, tentou colar com cola de arroz, mas o resultado foi feio e as rachaduras eram visíveis. Ele levou o vaso quebrado ao mestre, esperando uma punição severa. O mestre olhou para os cacos, sorriu com serenidade e não disse nada. Dias depois, ele chamou o discípulo. O mestre havia pegado aquele mesmo vaso quebrado, mas em vez de esconder as rachaduras, ele havia colado cada pedaço usando uma mistura de laca especial e pó de ouro puro. O vaso estava de volta à sua forma, mas agora era ainda mais deslumbrante. As linhas onde ele havia quebrado não eram mais cicatrizes de vergonha, eram veios de ouro que contavam a história de sua queda e da sua restauração. O vaso não era mais valioso apesar de ter quebrado, mas por que havia quebrado? Bora pensar, gente amiga. E hoje vamos ao terceiro episódio da trilogia Envelhecer com Qualidade. O tesouro nas rachaduras, as dores da alma e a sabedoria. Nos últimos encontros, gente amiga, preparamos o terreno. Falamos da prevenção que começa hoje e da aceitação do nosso corpo, o nosso navio fiel. Mas agora chegamos no porto, onde a neblina é mais densa. Chegamos para falar das dores da alma e dos fantasmas que mais tememos no envelhecer: a doença, a perda e a solidão. Vamos ser francos. Como psicólogo e como amigo, quando falamos de Alzheimer, de depressão, de incontinência urinária ou da dor de perder um companheiro de 50 anos, a alegria parece uma piada de mau gosto. Sentimos medo, sentimos rejeição, sentimos abandono. E é aqui que eu peço a sua licença para mudar o foco. O título do nosso episódio é O Tesouro nas Rachaduras. A rachadura, a doença, a perda, não é o fim da história. Ela é, paradoxalmente, a abertura por onde a luz do Espírito pode, enfim, brilhar com toda a força. Vamos por partes, com a coragem que a fé e a ciência nos dão. Primeiro, falemos das doenças que atacam a identidade. O Alzheimer, as demências, o medo de deixar de ser eu. É a dor de se ver apagando ou de ver quem amamos se apagar. E junto vem as humilhações físicas, como a incontinência, que nos fazem sentir menores. Gente amiga, o que a psicologia e a espiritualidade nos ensinam é: o corpo é o instrumento, o espírito é o músico. O Alzheimer pode afetar o piano, pode quebrar as teclas, mas ele não afeta o músico. O espírito daquela pessoa, sua alma, seu amor, continua intacto, pleno,
embora esteja temporariamente impedido de se expressar pela matéria danificada. Para quem cuida, a lição mais dura e mais sublime de amor incondicional é amar o músico, mesmo quando o piano desafina. A rachadura aqui é a quebra do nosso orgulho. Aprendemos na marra a ser pacientes, a amar sem esperar nada em troca, a valorizar a presença e não mais a função. Segundo, falemos das dores da emoção: a depressão, a ansiedade, o abandono e a rejeição. Quando envelhecemos, fazemos um balanço da vida. O ninho fica vazio, a aposentadoria chega, o mundo lá fora parece rápido demais e a gente se sente ficando para trás, inútil. Esse sentimento de rejeição, de abandono, às vezes real por parte da família, às vezes percebido por parte do mundo, é um gatilho poderoso para a depressão. A rachadura aqui é a perda do propósito antigo. O que fazer? Encontrar um novo propósito. Se antes o seu propósito era a ação, criar os filhos, bater a meta no trabalho, agora seu propósito é a sabedoria. O idoso não é um peso morto, ele é a biblioteca viva da família. A prevenção que falamos no episódio 1 é fundamental, mas se a depressão chegou, ela é um sinal de alerta, não uma sentença. Ela pede ajuda, psicoterapia, psiquiatria e, acima de tudo, pede uma reconexão espiritual. A ansiedade sobre o futuro é curada com fé no presente. O tesouro que se encontra aqui é a liberdade. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você pode apenas ser. Por último, a dor mais universal: as perdas de pessoas próximas. Essa, gente amiga, é a rachadura mais profunda. É quando o corpo físico fica saudável, a mente fica lúcida, mas a alma está partida porque o grande amor da sua vida se foi. É ver os amigos partindo um a um e ter a sensação de estar ficando para trás. Aqui a psicologia nos ajuda a entender o luto, a necessidade de chorar, de viver a saudade, mas é a espiritualidade, a nossa fé ecumênica no Cante Sempre Alegria que nos ergue. A morte não é o fim, ela não pode ser. O amor que construímos não vira pó. A dor da saudade é apenas a prova do tamanho do amor que existiu. O tesouro que encontramos nessa rachadura é a certeza da eternidade. É transformar a dor paralisante em saudade produtiva. É viver os dias que nos restam de forma a honrar a memória de quem partiu. É fazer a caridade que ele faria. É amar os netos como ele amaria. A perda nos força a parar de olhar para o chão e finalmente olhar para o alto. Envelhecer, gente amiga, é o processo de deixar a casca, nosso episódio 2, e abraçar o tesouro. As doenças, as perdas, as dores, elas são apenas ferramentas que a vida usa para quebrar essa casca e libertar a luz do Espírito. É como vimos na história de hoje. Na nossa vida, as doenças, as perdas e as dores são as nossas rachaduras. Não tente escondê-las com vergonha. É quando nos permitimos ser colados pela fé, pela resiliência e pelo amor, o nosso pó de ouro, que nossas cicatrizes se tornam a parte mais luminosa da nossa história. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui, neste momento. Por força e coragem. Senhor, para que não nos rendamos ao assédio da tentação que nos fustiga,
para que o mal não cedamos espaço dentro de nós, para que não nos deixemos dominar pelo desânimo, para que as nossas inclinações infelizes não prevaleçam, para que persistamos em nosso esforço de renovação, para que não desertemos da luta no cumprimento do dever, para que continuemos a nos empenhar com sinceridade no bem de nossos semelhantes, para que não nos distanciemos do caminho certo. Senhor, precisamos da Tua força e da Tua coragem. Basta um sorriso, basta um sorriso. Ah, tudo que é bom dura. Estou indo embora, agradecendo por sua audiência e participação. Amanhã estarei de volta e se você perdeu algum dos nossos episódios, confira na nossa página do Facebook e você terá acesso a todos. E como sempre, bota um sorriso no rosto que a vida vai melhorar. Não custa experimentar.